Voltando com mais Ultrassom, mais uma vez obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua atenção. Não se esqueça de acessar o nosso site www.programaultrassom.com.br. Lá você vai ter todos os e-mails, telefones, contatos para você entrar em contato com a gente e sugerir pautas, temas. É muito importante a sua participação aqui no nosso programa. E hoje recebendo, comentando, falando, divulgando um assunto extremamente polêmico. Eu recebo a presença aqui do senhor Ari Malman Homem, que é ufólogo e está nos explicando, definhando um pouco esse universo dos extraterrestres. Eu queria que você comentasse um pouco aqui para o nosso telespectador esse caso. Você tem um caso aqui, até que você entrevistou através de hipnose, é um caso de Mirassol, de abdução. O que seria a abdução e esse caso de Mirassol? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Bom, abdução é uma palavra que significa retirar, né? Você pegar. Então a gente usa esse termo abdução quando o indivíduo ele é retirado, ele é tirado contra a vontade dele. Então quando se fala assim, o indivíduo foi abduzido por ET, na verdade é assim, o indivíduo foi raptado, né, por entidades aí extraterrestres. Então é um rapto. É um rapto. E esse caso de Mirassol? Então esse caso é interessante. Eu entrevistei, fui em Mirassol uns anos atrás, entrevistei esse rapaz. Mas antes de falar desse caso, eu posso te oferecer uma água? Ah, claro. Posso te oferecer uma bebida desde que seja água? Por favor, Geisa, nossa querida modelo, obrigado pela presença. Linda como sempre. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria que você continuasse explicando sobre esse caso de Mirassol. Então, esse rapaz, ele chama-se Antônio. Ele já não mora mais lá. As notícias que eu tive é que ele mora no Rio de Janeiro. Ele era pedreiro quando eu entrevistei, mas na época em que aconteceu os eventos com ele, ele trabalhava numa fábrica de móveis em Mirassol como segurança, né, como guarda noturno. E quando eu tive lá, ele já tinha sido raptado 16 vezes. 16 vezes. E o caso dele virou... Até porque tem testemunha, você disse que... Sim, tem testemunhas. Mas como é que é essa testemunha? Então, Não pode ser combinado? Eu queria que você até explicasse aí, como é que você define como verdade ou mentira nesse caso? Pois é, Eduardo. Tudo você sabe que pode ter uma face frontal e uma face dorsal. No caso dele, virou um caso assim de cunho mundial, porque muitos pesquisadores do exterior vieram conhecer, fizeram hipnose regressiva e ele foi exaustivamente estudado. E você diz que é uma característica da hipnose, para vocês descobrirem se o fato é verdade ou não, é a contradição. Vocês vão fazendo a entrevista, Sim. Se ele entrar em contradição desde o primeiro, é que vocês percebem que pode ser falso. Por exemplo, ao longo dos anos, a gente percebe se as histórias vão mudando, se não, você começa a ter indício. Mas uma das ferramentas que a gente usa muito, é muito comum a gente usar essa ferramenta, é a hipnose regressiva, né? Porque o indivíduo, ele entra num estado alterado de consciência e onde ele não mente, onde dificilmente ele mente. Dizer que ele não vai mentir é difícil, mas quando o indivíduo realmente está no estado de hipnose, é difícil ter essa questão da mentira. Até nós temos um vídeo interessante do que é uma mentira. Até que você que nos forneceu esse vídeo, gostaria que você explicasse esse vídeo aí, que é um UFO no Haiti, olha lá. Queria que você explicasse. Tá. Por que é mentira? Porque parece tão real, mas na verdade não é. Por exemplo, você olhando, para quem não conhece, olha isso daí, por exemplo, quando isso daí foi lançado na internet, o que eu recebia de ligação, de gente mandando e-mail perguntando se é verdade mesmo e tal, esse daí foi simples, assim, porque um tempo depois disso ter sido lançado, quem fez isso daí soltou na mídia e revelou que era uma brincadeira que ele tinha feito e tal.
meio dizendo assim, ó, tá vendo? Isso daqui é possível ser feito e muitas coisas que vocês estão vendo aí pode ser. É feito de Hollywood, vamos Não, dizer. é perfeito. Mas se você trabalha com essa área de edição de imagem e trabalha com os programas você acaba que faz isso, você reconhece essas coisas, né? Tem uma série de coisas, por exemplo, você fraudar foto, fraudar vídeo, quando você começa a olhar essas coisas, aí você começa a comparar a textura do fundo, a textura no caso ali do disco voador, você compara as duas texturas, vê intensidade de sombra, de luminosidade, de onde vem a posição, o vetor da luminosidade qual é. Você começa a fazer essa comparação e aí você começa a ter uma noção maior se aquilo é verdade ou não. Ainda mais hoje com essa tecnologia, é muito fácil até produzir esses vídeos. Ah, sem dúvida. Numa precisão, numa realidade muito grande. Então tem muita coisa que parece e não é, na verdade. Não é. Por exemplo, isso daí é uma fraude mesmo. Agora tem, por exemplo, pessoas que fotografam ou filmam objetos achando que aquilo é um disco voador e na verdade não é. Pode ser uma estrela cadente, um cometa, pode ser, é muito comum, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto é muito comum as pessoas falar, essa semana mesmo. Não, eu particularmente vejo direto estrela cadente, eu gosto muito de olhar para o céu, estrelas. Sim. Eu vejo muito estrela cadente, até você falou do caso de aviões, estão muito longe, podem ser confundidos com naves espaciais. Da sacada do meu apartamento eu vejo bem claro isso, assim, quando os aviões estão vindo de São Paulo, eles têm um farol aceso, né? E quando eles estão muito longe, você tem uma noção de que tem uma luz no céu que ela vai aumentando gradativamente a intensidade. E ela fica variando a altura, e varia a altura no eixo X e Y. E isso dá uma impressão como se tivesse um objeto suspenso no ar, parado, estacionado, e na verdade não é. Eu trouxe até um vídeo da NASA explicando um pouco dessas anomalias, porque a NASA, como nós dissemos anteriormente, a NASA não reconhece e... olha lá. Olha, esse vídeo é impressionante. Se não fosse da NASA, eu ia achar que realmente é uma montagem. Mas olha, eu queria que você explicasse pra gente, cara. Isso realmente isso daí olha, voltando, parece que ele bate na órbita da Terra e ricocheteia no caso. Não, mas essa esfera, ela não está na órbita, ela está na frente da câmera. E esse é um caso interessante. Não teve só esse caso. Apollo 15. Isso é impressionante. Esse vídeo realmente, olha lá. Parece que tem alguém andando na Lua. Parece que tem algum animal andando na Lua. Não, isso na verdade ele não está em cima da superfície da Lua. A impressão que a gente tem é que ele está em órbita. Mas é muito interessante. Sim. Na Lua, por exemplo, você tem fotografias atuais que foram tiradas com resoluções muito boas. Tem uma missão, um satélite que mandaram para lá chamado Clementine, que ele tirou fotos de alta resolução muito boas e fotos onde que você vê o que a gente chama de anomalia lunar. Olha isso, cara, esses pontos luminosos aparecendo. Você não acha que, em vez de o que o pessoal acha que pode ser uma inteligência acima da nossa, não poderia ser ao contrário? De repente alguns corpos assim que têm vida, mas são ainda com uma inteligência inferior, que no caso aí podem estar juntos, agrupados, como nós, animais mesmo. Não poderia ser nesse sentido? Em vez de ser uma inteligência acima, uma inteligência inferior à nossa? Sei. Então, mas nessas filmagens, assim, falando sobre filmagem especificamente, quando você pega as filmagens originais do pouso na Lua, do primeiro pouso na Lua, é muito nítido assim os astronautas conversarem, falarem sobre o que eles estão vendo lá, porque quando eles estavam na Lua, eles tiveram a visita perto deles assim dessas bolas de luz, dessas naves. Inclusive eles usavam um código na época falando, olha, Papai Noel existe, né? E ele está aqui. E esse Papai Noel era o que? Eram essas inteligências, essas naves, assim, para não reconhecer que eram
Para não causar um alarme, alguma coisa assim. É a questão de segurança deles, né? Porque existe muita especulação o que você acha que se é que existe, por que a NASA não reconhece, no caso? Justamente por isso, para não causar um alarme, Porque nós tivemos até um caso interessante do Orson Welles, que através de um programa na Guerra dos Mundos, ele disse que o planeta Terra estava sendo invadido por marcianos, na época que tinha um rádio, e muita gente até se suicidou, saíram pra rua desesperados. É devido a isso mesmo? Olha, Pode causar um pânico? Eu acho assim que é uma questão de segurança, de especulação. Nos Estados Unidos, principalmente, existe uma teoria de conspiração o tempo todo, né? O tempo todo o pessoal está inventando essas teorias de conspiração. E em cima desse assunto de extraterrestre é muito polêmico, o pessoal inventa muita coisa, cria muita coisa, sabe? Eu lembro de um tal de Hoagland que há uns 10 anos atrás ele pegou aquelas fotografias das missões que foram para Marte e fotografaram lá um rosto que ficou famoso e tal. Um rosto até de Jesus Cristo que eles falavam. Parecido, assim, com o estereótipo que é Aí divulgado. o que aconteceu? Esse Hoagland, ele criou uma história, assim, explorou isso ao máximo, falando que tinha um sítio de pirâmides do lado dessa esfinge, que eles chamam de esfinge e tal. E ficou muito polêmico isso daí. E essa herança extraterrestre, no caso, eu tenho até um vídeo, algumas linhas, nas linhas de Nazca, você acha que nós podemos ter sido as imagens aí? A gente pode ter... Eduardo, olha, eu não olho para essas coisas e falo assim, não, isso é verdade ou isso é falso. A minha posição com isso é olhar, ser um observador e começar a ligar os pontos. Por exemplo, eu tinha conversado com você, essa semana passada, eu gosto de ir no Louvre, em Paris, porque lá tem muitas coisas da humanidade que são muito antigas. Então eu estava lá vendo os povos da Mesopotâmia. Olha lá, que nem esses desenhos, assim, no caso seriam humanoides, ou figuras humanísticas. Humanoides. Tem alguma relação ou você acha que não? Tem até a última imagem nossa aí, esse parece um astronauta, meio rudimentar, mas as pessoas têm essa característica de humanizar muitas imagens, né? Você vê um rosto e tal. Sim. Pode ser ou não? Você acha eu não sei se isso se você conversar com Erich von Däniken, ele vai te falar assim, não, isso é uma evidência e tal. Eu diria para você o seguinte, isso é uma imagem. Dizer que isso é um extraterrestre, eu já acho meio complicado a história. Agora, você pega, por exemplo, o Zecharia Sitchin, que é um antropólogo estudioso desse assunto e leva esse assunto a sério. Ele pegou todas essas informações desses povos da Mesopotâmia e começou a fazer um estudo aprofundado disso. E você vê isso lá no Museu do Louvre, esses documentos, esses hieróglifos, esses petroglifos, eles ainda estão lá. Você pega, por exemplo,